Pais bem informados, filhos instruídos. Os pais estão sempre participando da educação de seus filhos, desde o começo da vida. O comportamento dos pais pode influenciar a forma como os filhos irão se relacionar com o mundo e com as pessoas. Na educação formal, a participação dos pais depende, antes de qualquer coisa, da relação que estes mesmos pais têm com o conhecimento. Pais que valorizam a formação científica e cultural tendem a influenciar positivamente a relação estabelecida entre os filhos e o processo de aprendizagem. Quando os pais se aproximam dos conteúdos aprendidos na escola e demonstram interesse, essa atitude reflete diretamente no comportamento dos filhos. O papel dos pais na educação dos filhos é, portanto, emocional. Os filhos se sentem seguros, acolhidos e percebem o carinho através da atenção e do auxílio oferecido. Na educação sexual, muitos pais acreditam que não influenciam no comportamento dos filhos, ou que, pelo contrário, têm total domínio sobre isso. No entanto, o comportamento dos filhos diz muito sobre como os pais agiram sobre este assunto. Pais que não falam sobre isso educam para o silêncio. Pais que falam educam para a discussão. E educar para o diálogo pressupõe que os pais tenham uma boa relação com o tema, fazendo com que os filhos tornem-se corajosos e sinceros e consigam expressar seus limites e incapacidades. A sexualidade e o desenvolvimento dela podem ser muito embaraçosos para alguns pais. Os adultos tendem a ver o sexo como coisa de gente grande. No entanto, as crianças brincam apenas com a curiosidade, sem malícia. É importante entender como esta descoberta acontece e saber como lidar em cada fase. Até 1 ano e meio de idade é o primeiro período dessa descoberta, também conhecido como fase oral. Nessa época, o maior centro de prazer da criança está na boca. É assim que brinquedos, chupetas e até mesmo as mãozinhas e pés vivem sendo babados e mastigados. Este prazer que as crianças sentem ao levar as coisas na boca não tem nada a ver com relação sexual. A satisfação está relacionada à forma como o corpo responde aos estímulos recebidos. Por exemplo, a criança liga o ato de sugar o seio da mãe com o fim da fome, que é uma sensação boa e acaba despertando o prazer e a curiosidade. Por volta dos 2 anos, vem a descoberta por fraldas. Nessa fase, aprendem a controlar o xixi e o cocô. Então, o corpo dos pequenos passa a sentir prazer com essa novidade. Dessa vez, o prazer é impulsionado pelo estímulo que a mãe dá ao ver que o bebê aprendeu a fazer suas necessidades no banheiro. Ao descobrir que é possível mexer com essa parte do corpo, o pequeno descobre um novo mundo. A partir dos 3 ou 4 anos, a criança começa a explorar cada pedacinho do corpo e percebe em cada um deles uma sensação diferente. É neste momento que o pequeno acaba tocando seu pênis ou sua vagina e descobrindo que naquele lugar é possível sentir algo gostoso. Muitas vezes isso acontece por acaso, quando, por exemplo, um brinquedo encosta naquela região. Não é possível dizer que se trata de desejo sexual. Na verdade, é apenas uma curiosidade. A situação, muitas vezes, é desconfortável para os pais, pois lhe ensinaram que fazer aquilo era feio. Porém, precisamos aprender a não julgar os atos infantis com olhos dos adultos. As crianças não fazem nenhuma associação com o sexo em si, apenas sentem prazer com a ingenuidade de uma criança. Então, é importante saber dialogar neste momento. Se a criança tiver, por exemplo, o hábito de se tocar na frente das outras pessoas, apenas diga que aquilo é algo tão especial que deve ser guardado só para ela e não ser severo demais, sem condenar o ato. Já mais tarde,
ela pode se sentir culpada pela desaprovação dos pais, e isso refletirá lá na frente em sua vida sexual quando adulto. Ainda nessa fase, as crianças descobrem as diferenças entre meninas e meninos. Daí surge uma série de perguntas sobre a origem dos bebês e as diferenças entre adultos e crianças. E se ela tem idade para perguntar, ela terá idade para entender. O importante é falar de maneira didática e sem moralismo ou mentiras, para não criar desconforto, tanto para os pais como para os pequenos. Usar livros e jogos para ensinar as crianças um pouquinho sobre este desenvolvimento pode ajudar, mas é importante usar uma linguagem infantil para não sexualizar a criança. A ideia é apenas sanar a curiosidade e fazer com que ela se conheça melhor. A partir dos 6 anos, o pequeno troca a exploração do seu corpo para conhecer o mundo. No período de alfabetização, os beijinhos entre amigos e o toque na região do pênis e da vagina tende a diminuir. É dada a largada para o chamado período de latência. É quando a criança volta toda a sua energia para os esportes, amizades e aprendizagem. Com o início da puberdade, que para alguns começa aos 9 anos, a criança começa realmente a desenvolver a sua sexualidade. E nessa fase, conhecida como genital, descobre o prazer na região do pênis e da vagina. Daí é um passo para o amadurecimento sexual. Nesta fase também começam as mudanças físicas, rápidas e profundas. Este é um momento importante tanto para a vida do pequeno quanto para a família como um todo, sendo uma fase fundamental para uma adolescência mais tranquila e com menos problemas de relacionamentos com a família. Nessa fase, os pequenos precisam e querem atenção. Por isso, por mais que eles se fechem e se distanciem, é importante que os pais permaneçam próximos e procurem saber sobre seus sentimentos, perguntar sobre seu dia, seus planos e interesses. Estreitando o vínculo entre pais e filhos, dará abertura para que eles contem algo que o está incomodando, se for o caso. Contudo, pode-se perceber que o vínculo positivo entre a criança e os pais é importante para a sobrevivência e o desenvolvimento, trazendo benefícios tangíveis. Elas se tornam mais capazes de controlar suas emoções negativas em situações estressantes. Desenvolvem competências sociais melhores, aprendem a identificar suas emoções ao interagir com o seu ambiente e são menos propensas a desenvolver problemas de internalização e exteriorização. Tornam-se mais confiantes em sua exploração do mundo que a cerca. Desenvolvem uma boa autoestima graças aos comportamentos atenciosos que seus pais no que lhes diz respeito e aprendem dessa forma a manifestar empatia em relação aos outros e cooperar com eles. Essas habilidades sociais as ajudarão posteriormente a formar relações sólidas com seus pares.